o 13º? Cadê o 13º? Cadê o 13º? Ninguém fala nada, é? Ninguém fala nada, tá todo mundo calado. Até agora eu tô só escutando, né? Eu quero saber do 13º, ué. O 13º que eu quero saber, ué. O 13º. Eu tô confiante no 13º, que vai me tirar do sufoco, né? Vai me tirar do sufoco agora. Eu tô contando com o 13º. Eu tô contando com ele, mas até agora ninguém falou nada, né? Tá todo mundo calado e eu tô precisando do 13º, né? Tomara que alguém manifeste, manifeste, fala alguma coisa aí, porque o 13º até agora nada, até agora o 13º nada. Até agora o 13º nada. Ah...